é muito complicado lembrar assim de repente só 2 momentos, mas acima de tudo o que eu acho que nós tentamos fazer com os temas que foram escolhidos para o concerto de hoje foi mostrar um lado do Bernardo mais feliz, mais up, que era basicamente o seu modus operandi como pessoa e como músico. Eu acho que desde o seu desaparecimento fala-se muito e trata-se muito dos seus temas mais líricos e mais tristes, talvez, mas hoje nós tentamos fazer aqui um apanhado de alguns temas mais felizes e mais para cima, que era como no dia de quem conheceu o Bernardo, quem estava com ele, nem precisava estar muito tempo, percebia que era uma pessoa sempre muito para cima. E hoje acho que foi uma opção do Carlos Barreto e do Alexandre Frazão para que os temas fossem assim uns temas alegres, que era uma grande característica da personalidade do Bernardo. Isto falando de repente de um momento sobre o Bernardo. Aqueles episódios maravilhosos do Bernardo que só tu poderias ter vivido. É que há tantos. Será possível? Essa impressão. Vamos. Que envergonham o Bernardo, mas o deixam orgulhoso ao mesmo tempo. Ei, pá, agora não me passa nada pela cabeça. Mas esse é o problema. Mas se tivesse dito, eu tinha pensado, trazia. Qual era a boa história? Pois, olha, ao jantar podíamos ter lembrado, mas pronto. Dos sapatos, não é? Por exemplo. Mas fica. Não, eu acho que pronto. A Inês vai contar uma história fantástica agora. Que não foi comigo, mas que é relembrada muitas. Ou seja, eu iria pegar um bocadinho naquilo que o Alex estava a dizer, que de facto também sinto muitas vezes a tendência de recordar o Bernardo pelo lado mais lírico e mais melancólico, talvez. E que acho que isso é verdade. Fica com a tendência. E acho que isso é reduzir o Bernardo a um lado muito particular dele, e ele era muito mais do que isso, era um ser profundamente inteligente e complexo e também muito, muito divertido. E eu, pessoalmente, em tudo o que me passa pelas mãos, tento sempre tentar incutir um pouco desse humor. Um pequeno detalhe no disco que editámos do Bernardo, ainda não fez um ano, chamado Solo, um disco a solo, tivemos de selecionar, eu e o Nelson Carvalho, tivemos a selecionar de tudo o que o Bernardo tinha gravado no Teatro Micaelense há uns anos atrás, o que é que faríamos gravar num disco pequenino. E essa gravação, nós apanhamos uma pequena frase do Bernardo, mesmo no fim, que diz: rapazes, não vos massacro mais, temos disco. E isso é o fim do nosso disco, e é o pequeno detalhe do humor que acho que vale a pena mencionar. E tu, das muitas vezes que estiveste com o Bernardo, como é que foi a tua experiência? Tanta essa história. Não, eu nunca tive o prazer de conhecer a pessoa, mas a música sim, já várias vezes. Olha, tu tens o microfone. Aproveita e faço já uma pergunta que pega aquilo que estás a dizer, que é qual a maior inspiração que o Bernardo deixou? Isto são bem, primeiro, difíceis. ok, eu vou dizer aqui as coisas que me vêm à cabeça. Primeiro, eu conheci o Bernardo cronologicamente desde o início da carreira dele até aos últimos discos. E eu apercebi-me logo que ele foi o primeiro bopper e jazzman real português que existiu. Eu só pela música percebo que ele tinha um conhecimento super profundo sobre o jazz americano. Um bocadinho mais longe, não é? Assim? Assim está ótimo? Ok. É que eu é mais piano, microfones. Microfones eu não... Mas enfim, ou seja, pegando no que eu estava a dizer, dava para perceber que ele era uma pessoa que conhecia imenso de jazz e sabia profundamente os códigos e a nomenclatura jazzística e o sotaque jazzístico. Ele era um pianista que, do meu ponto de vista, que dominava essa linguagem. E então a maior inspiração foi conseguir ver e ouvir, neste caso, a transformação artística que aconteceu em muito pouco tempo
não é? Porque ele morreu relativamente novo. Portanto, ou seja, essa transformação é muito inspiradora, porque percebia-se que ele era um artista que estava à procura de coisas e que não estava conformado. E isso inspira-me todos os dias. Isto é muito difícil acrescentar alguma coisa a isto. Está tudo dito. Não, enquanto músico, certamente. Eu ia só acrescentar um bocadinho na senda do que estávamos a dizer, que o Bernardo era uma pessoa com uma energia muito positiva. Socialmente, era uma pessoa muito positiva. Uma pessoa que nos fazia a todos, quem quer que se cruzasse com ele, sentir-se muito especial. E isso é uma coisa que me marcou bastante a mim, enquanto pessoa, e que eu procuro, enfim, nem sempre consigo nem pensar com o mesmo sucesso, mas acho que é um bom objetivo de vida, tentar ser uma pessoa que traz luz às salas, e o Bernardo era certamente essa pessoa. Como é que vocês definem o enorme legado que o Bernardo deixou? O Eduardo o quê? Eu percebi, estou a brincar agora. E ele não bebeu, imaginem-se. Vamos falar no Eduardo. Deixa lá o Sassete, vamos falar no Eduardo. Pá, o legado do Bernardo. Eu há pouco, a seguir ao ensaio, e até depois do jantar, estávamos no camarim e eu estava aqui com o João Pedro Coelho e com o Mortágua no nosso camarim e estava a lembrar de uma altura em que eu dei algumas aulas na Universidade de Lusíada, em que o João Pedro estudava lá também. E era incrível, porque cada vez que eu entrava para dar aulas de bateria, ele estava numa outra sala a praticar. E eu dizia, isto não é possível. E eu ouvia, como é que esse gajo está sempre a praticar? Ninguém pratica assim desta maneira. E eu acho que, e muitas das vezes, para o meu espanto e felicidade, principalmente, era que no caso do João, que não conheceu o Bernardo pessoalmente, tinha um carinho especial. Eu ouvia-lhe tocar coisas que eu toquei com o Bernardo e ele não o conheceu, certo? Portanto, era bonito. Eu ia dar as minhas aulas de bateria e passar em frente a uma sala que eu olhava e ele estava a praticar coisas do Bernardo e do Lajinha e de outros pianistas, mas eu sentia que, como estamos a referir o legado, ou o Eduardo, se preferires, o Eduardo do Bernardo, eu acho que o João Coelho é uma personalidade que tem isto na sua, desde o princípio, desde que eu o vi vou ficar praticar. Vou ficar corado na câmara. Não, é verdade. Eu acho que basicamente acabaste quase por responder à última questão. Pronto, que é para Inês Lajinha, certo? Está escrito. Não, e que era, no fundo, como é que tudo isto que acabámos de falar pode influenciar uma série de gerações de músicos de jazz em Portugal? Inês Lajinha, tu percebes muito Oi. de gerações de música. Ser responsável de várias. Eu própria faço parte de várias. Não, eu de facto... Agora vou-te interromper, que tu fazes. Para além de seres filha do Mário Lajinha, foste amiga do Bernardo Sassete. E conheces o métier e sou quase mãe dele, não é? Quer dizer, são 3, 5 anos de mal. Não. Mas eu, enfim, de facto esta questão acaba por colar um bocadinho com o trabalho que tentamos fazer na Casa Bernardo Sassete, e que é tentar manter a música viva, e isso passa necessariamente por pô-la nas várias gerações, nas mãos das várias gerações de músicos portugueses e, se tudo correr bem, estrangeiros. E relembro-me a pergunta exatamente, que isto desviaste-me, fico nervosa. Estou a brincar, não estou nada nervosa, mas esqueci-me. Que influência é que terá? Não, como é que, no fundo, tudo isto que acabámos aqui de falar, ou seja, o legado, a inspiração, como é que vocês veem, como é que isto influencia, ou irá ainda influenciar uma geração vindoura de músicos na área do jazz? Bem, na verdade, aquilo que o João Pedro estava a dizer ainda agora é um enorme ponto de partida, que é o facto do Bernardo ter passado por diversas correntes do jazz. Eu acho que isso não só mostra vários caminhos diferentes para o jazz, como, acima de tudo, aquilo que eu acho que é central, que é a procura constante. Eu acho que o Bernardo é um exemplo, e será sempre um exemplo fortíssimo, de alguém que não se conformou, de alguém que não
não descobriu a sua cena e ficou exatamente, e que ficou confortavelmente naquilo que percebeu que tinha sucesso. E eu acho que, acima de tudo, ou seja, essa abordagem do Bernardo, essa constante procura, eu acho que esse vai ser o verdadeiro legado do Bernardo. À parte, isso nunca se sobrepor, ou seja, não era uma procura pelo ego. O Bernardo tinha, sem dúvida, aquela ideia do serviço maior pela música. O Bernardo não se estava a servir a si próprio. E eu acho que qualquer pessoa que queira ver isso, vê no Bernardo um enorme exemplo destas duas coisas que eu acho super, super importantes para os músicos de qualquer instrumento e qualquer geração. Pá, fixe, não é? Obrigado. Falamos bem. Bom. Muito bem, pá.